Bom dia, sexto ano A e sexto ano B, tá? Vamos dar início a mais uma etapa de atividades, tá? Agora nós vamos trabalhar números racionais. Até o momento tínhamos trabalhado somente com os números naturais. Agora nós vamos dar início aos números racionais, ok? E principalmente números racionais na forma de fração. Depois nós vamos ver os números racionais também na forma de decimal. Bom, vamos então entender o que é um número racional. Até o momento nós tínhamos visto somente números naturais, né? Começando pelo zero, prolongando-se para a direita, né? Como, por exemplo, 0, 1, 2, 3 e infinito, tá ok? Agora nós iremos trabalhar um outro conjunto numérico, os números racionais. Os números racionais provém da palavra razão, que significa divisão, tá ok? E os números racionais, diferentemente dos números naturais, eles não representam valores inteiros, como por exemplo, o número 2 é um número inteiro, tá? Representa dois objetos, duas coisas. No entanto, os números racionais, eles representam parte deste inteiro. Por exemplo, eu tenho 2 e considero uma única parte desse 2. Então, é 1 sobre 2, ou seja, 1 meio, ou seja, meio. E se falarmos também nos racionais na forma decimal, podemos falar sobre 0,5, ok? Para darmos início aos nossos estudos sobre os números racionais, vamos primeiro aqui lembrar, né? Vocês já devem ter ouvido falar de algum astronauta, se não ouviram, em algum momento vocês vão ouvir falar, né? E o primeiro astronauta a observar a Terra do espaço, quando ele observou, ele disse que a Terra era azul, tá? Agora, por que será que ele disse isso, né? Qual o motivo, tá? Ou seja, por que ele disse que a Terra era azul, tá? Isso é fácil, né, de dizer. Por que será que a Terra, ele disse que a Terra era azul? Qual será o motivo? O que ele observou que levou a isso? O astronauta Yuri Gagarin, em 1961, ele disse que a Terra era azul porque hoje nós sabemos, e na época também eles acabaram descobrindo isso, que a maior parte da Terra é formada por água, tá? Então, de toda a Terra, tá? De todo o planeta Terra, certo? Mais ou menos de 65 a 70% da superfície terrestre é coberta por água, tá? Por isso, com isso, nós podemos, então, além de representar a Terra com essa imagem retirada, né, do planeta Terra em 2015, nós também podemos representar o planeta Terra, em uma figura geométrica dividida em 4 partes, tá? Onde 3 dessas partes, né, nós dividimos essa figura geométrica em 4 partes, e 3 dessas partes é recoberta de água, tá? E além dessa figura geométrica, né, que é a figura anterior, essa figura que vocês estão vendo aí, onde 3 partes em azul e uma parte em branca, nós também podemos representar a superfície terrestre através de uma fração, aonde nós teremos o que se chama numerador e denominador. O numerador indica quantas partes foram consideradas. Então, quantas partes aí são cobertas de água? 3. Então, o numerador dessa fração vai ser o 3. E o denominador indica quantas partes iguais a unidade foi dividida, ou seja, quantas partes iguais o inteiro foi dividida. Então, nós pegamos essa figura, né? Esse retângulo,
e dividimos ele em 4 partes. O mesmo eu poderia fazer com o planeta Terra. Um círculo, dividi-lo igualmente em 4 partes iguais e pintar somente 3 partes, ok? Essa fração, a leitura dela é feita da seguinte maneira: 3/4, como está bem embaixo aí, tá ok? Vamos falar mais um pouco sobre leitura de frações. Observem aí que cada figura abaixo foi dividida em partes iguais, tá? E olha como elas foram representadas. A primeira figura foi dividida em 8 partes, então seu denominador será 8, tá? Foram pintadas de verde 5 partes, o numerador é 5. A leitura dessa fração, 5/8. A segunda foi dividida em 3 partes, pintada 2 de verde, a fração, numerador 2, denominador 3, leitura 2/3. A terceira figura da parte de cima, tá? Foi dividida em 6 partes, pintada 4 partes, onde o numerador é 4 e o denominador é 6, leitura 4/6. A quarta figura da linha de baixo, a primeira da linha de baixo, né, foi dividida em 9 partes, pintadas 7 partes. Numerador 7, denominador 9, leitura 7/9. A quinta figura foi dividida em 2 partes, pintada uma parte de verde, numerador 1, denominador 2, leitura meio ou 1/2, ok? A última figura foi dividida em 5 partes, tá? Foram pintadas de verde 3, tá? Numerador 3, denominador 5, leitura 3/5. Observem agora a figura ao lado, esse cubo, tá? Representando uma unidade. Esse cubo, se ele for dividido em 10 partes iguais, tá? E observem embaixo que tem um exemplo em que ele foi dividido em 10 partes, tá? Esse cubo, tá? E foram pintadas, foram consideradas, no caso aí está destacado de vermelho, tá? Somente 7 partes. Então, o denominador, se ele foi dividido em 10, o denominador será 10. E pintou 7 partes, considerou, né, no caso, 7 partes, que são as pintadas em vermelho, então o numerador será 7, nós teremos a fração 7/10, tá? Esse mesmo cubo foi dividido em 100 partes iguais e pintada somente 3 partes. Representa também uma fração, 3/100, tá? Esse mesmo cubo foi dividido em 1000 partes iguais, tá? E, no caso, pintada, considerada uma única parte. Fração 1/1000, ok? Essas frações, onde os denominadores vão ser sempre 10 ou múltiplos de 10, como no caso o 100, o 1000, o 10.000, são denominadas de frações decimais, ou seja, aonde nós teremos o 10, o 100, o 1000, o 10.000 e reticências como denominadores. São consideradas frações decimais, ok? Uma coisa importante, assim, eu gosto até de dizer para os alunos, é o seguinte: uma fração decimal, ela vai ter sempre como denominador 1, o número 1, e quantos zeros? Se for o 10, um zero. Se for o 100, como é o 100, é 1 e 2 zeros. E assim infinitamente. Aí vocês podem perguntar, por exemplo, se o denominador for 200, ela não é considerada, nesse caso, uma fração decimal. Porque, no caso, nós temos aí o 2 e 2 zeros, que no caso vai ser o 200. As frações decimais terão sempre 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, infinitamente. Ou seja,
é o 1 seguido de quantos zeros forem. Pode ser 1 zero, 2 zero, 3 zeros, 4 zeros, infinitamente, ok? Aí sim é considerada uma fração decimal. Os denominadores de uma fração decimal sempre terá o único número diferente de zero será o 1, ok? Nunca o 2, o 3, o 4, que vai formar 300 ou 3.000, ok? Certo, gente? Nós vimos até agora que a fração representa parte de um inteiro, ou seja, isso nos demonstra que esse inteiro foi dividido em algumas partes, pode ser 2, em 3 partes, 10 partes, ok? No entanto, a fração ela não só representa, tá, uma unidade que foi dividida em partes iguais, ou seja, um inteiro que foi dividido em partes iguais. Uma fração também pode representar uma razão. Como eu já disse para vocês, a palavra razão vem de divisão, tá ok? E também pode representar o quociente de uma divisão. O que é quociente? O resultado da divisão. Em resumo, nós podemos dizer que o que é uma fração? A fração representa a divisão de alguma coisa em partes iguais, ok? Essa divisão pode ser um inteiro que foi dividido somente em partes iguais e considerado algumas, pode representar uma razão, tá? Uma razão, uma quantidade em relação a outra, ou pode representar o quociente de uma divisão. Vamos ver primeiramente um exemplo de razão. Olha só, foi publicado em 2017 pela Organização Mundial de Saúde, tá? Que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, tá? E pelo Fundo, né, das Nações Unidas da Infância, a UNICEF, tá? Que para cada 6 pessoas, tá? 6 em cada 10 pessoas não tinham saneamento básico adequado. Ou seja, no mundo, para cada 10 pessoas, 6 não tinham saneamento básico. Então, qual seria o todo aí? Tá? O 10. Né? O todo seria o 10. Tá? Então, o 10 vai ser o denominador. Agora, qual a razão? Tá? Qual é a razão de pessoas, ou seja, a quantidade de pessoas que não possuem saneamento básico? Dessas 10 pessoas, quanto não possui saneamento básico? Somente 6 pessoas. Então, nós podemos representar isso em forma de fração, onde o 6 está para 10, ou seja, 6 décimos. Vamos agora ver aqui uma ideia de quociente de uma divisão. A professora do 6º ano de Ciências pediu para que os alunos se formassem em grupos, dividissem a sala em 2 grupos e que fizessem uma maquete, tá? E com isso ela disponibilizou para toda a turma 3 placas de isopor. No entanto, ela pediu para que os alunos se dividissem em 2 grupos, ou seja, a sala formasse 2 grupos somente. Se ela distribuiu para a sala, tinha para disponibilizar para a sala 3 placas de isopor, e se a gente for dividir essas placas de isopor, não vai dar uma placa inteira para cada um, não é? Para cada grupo, né? Agora, como pode ser feito isso? Vamos pegar as placas de isopor, dividir mentalmente, façam isso mentalmente, e isso foi feito aí no livro, vocês podem observar. A primeira placa foi dividida em 2 partes, a segunda placa também em 2 partes, a terceira placa também em 2 partes. Com isso, nós podemos visualizar que nós passamos a ter, de 3 placas de isopor, nós passamos a ter 6 partes de placa de isopor. Aonde eu vou pegar 3 partes, né? Ou seja, uma placa de isopor inteira, e vou pegar uma segunda placa e dividir ao meio e passar para o primeiro grupo. E o restante, que vai ser uma placa inteira e a metade da que foi dividida, passar para o segundo grupo. Com isso, eu posso representar isto da seguinte maneira: 3, tá? Que é o meu numerador,
tá ok? Que é as que vocês podem observar aí, que é a parte que está pintada. As placas de isopor foram divididas em quantas partes? Em 2 partes, tá certo? Então, 3 meios. Observem que até o momento nós tínhamos sempre o quê? Numerador menor do que o denominador. Agora nós vamos ter denominador menor, porque o denominador representa quantas partes o inteiro foi dividida. Quantas partes cada placa de isopor foi dividida? Em 2 partes, tá ok? E no caso, o que aconteceu aqui? Houve a divisão de 3 placas de isopor para 2 grupos. Só que para fazer essa divisão ela ser o mais exata possível, eu teria que dividir mentalmente as placas. Isto pode ser representado da seguinte maneira, olha aí, ó, 3, 2 pontinhos, que significa divisão por 2, que é a mesma coisa, que é igual a 3 meios, que é igual a 1 mais 1 meio, ou seja, mais meio. Aí eu já tenho aí um pensamentozinho, mas já está até respondido. Pense um pouco e responda. Cada grupo vai receber quantas placas de isopor? Cada grupo vai receber uma placa e mais meia placa. Ok, gente? Bom, encerramos por aqui, tá ok? Agora tem atividade lá no Classroom, tá? A atividade será da página, a partir da... Esse conteúdo está na página 148 e 149 do livro de vocês, mas quem não tem o livro, todas as imagens estão aí. A mesma coisa com as atividades, que eu irei passar a atividade do livro, irei colocar no Google Formulário, tá? E vocês irão acessar através do Google Classroom, ok? E bom trabalho, bons estudos, tá ok?